Abra sua Bíblia no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. 2 domingos atrás eu falei sobre o sacerdócio, sobre a paternidade, o sacerdócio da paternidade, mas eu ainda queria concluir algumas coisas que ficaram pendentes no livro de Jó, que são muito importantes para nós, para deixar no teu coração. Quem está aí? Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Diga comigo: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de graça? O versículo 10: porventura tu não cercaste de Sebe, está na minha versão, na sua pode estar outra palavra, aqui é o mundo espiritual, coisas vivas, anjos. A Bíblia diz que o anjo se acampa ao redor do que os teme e os livra. Porventura tu não cercaste ele com uma cerca viva espiritual, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos tu abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra, que é prosperidade. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó era um milionário. Na verdade, Jó era um bilionário da sua geração e da sua época, abençoado por Deus de uma forma extraordinária. E o diabo estava dizendo: Jó serve a Deus porque Deus abençoou ele e deixou ele muito rico. A Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. A Bíblia, ela abre uma fresta para a gente olhar o mundo espiritual. Eu já falei isso 2 domingos atrás. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Tira isso da sua cabeça. Isso é mito. A Bíblia fala que o diabo estava aqui junto com os anjos, prestando conta das suas coisas. E como é que alguém que presta conta pode estar lutando contra o outro? Não existe isso. Já falei 2 domingos atrás, deixei muito claro isso. Que Deus disse: de onde tu vem, Satanás? Eu vim de rodear a terra. Está prestando conta. Porque Satanás só se move, faz e presta conta. E Deus é que instigou ele, dizendo: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, se desvia do mal e teme a Deus? Existe um propósito aqui que eu não vou entrar em mérito, não é a mensagem de hoje, mas eu só quero que você compreenda isso. O mundo espiritual é desvendado neste momento. Como funcionam? É uma fresta na eternidade que a Bíblia registrou. Esse livro é o mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés. Jó é contemporâneo do sogro de Moisés. Extraordinário. Não tem essa guerra, amados. Tem um diabo, um Satanás, ou o nome que queiram dar para ele, que só pode fazer o que Deus permite, o que Deus consente, o que ele deixa. Porque se Deus não deixar, nem num fio de cabelo, você que tem, dê glória a Deus por isso, nem num fio de cabelo seu ele pode tocar. No meu ele não toca, porque eu não tenho, né? Quem está aí? Vamos continuar a leitura. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o aniversário do mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois
lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E vieram contra eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Deixa marcado. Coisas inesperadas acontecem na vida da gente. Era um dia comum. Os bois estavam lavrando, trabalhando, é sinônimo de trabalho. Jó produzia muito. Aqui no começo eu não li, mas a Bíblia fala quantas juntas de boi ele tinha, quantas jumentas eles tinham. E as jumentas estavam pastando. Era um dia como o outro, tudo tranquilo. Trabalho normal, todo mundo trabalhando, todo mundo junto, todo mundo fazendo, cada um fazendo a sua função. Os seus filhos lá no aniversário do filho mais velho. Tudo normal. De repente, do nada, os sabeus, povo grande, de estatura grande, de Sabá, de uma terra distante, vieram contra os negócios de Jó. O inusitado, aquilo que acontece, a gente não imagina que iria acontecer. Irmãos, para você ter uma ideia, esses homens sabeus, esses assaltantes, eles tinham que passar por muitas terras, e Jó não era o único rico daquele povo e daquela época. Tinha muitos outros homens ricos, só 3 amigos deles que a Bíblia menciona eram ricos. A Bíblia fala dos 3 amigos de Jó, deixa eu ver se eu lembro o nome deles aqui. Eles eram homens ricos, que até ofertaram para a vida de Jó. Elifaz, Bildad e Sofar, está no capítulo 2, no versículo 11 de Jó, não leia agora. E a Bíblia fala que esses homens vieram de longe, eles eram distantes, eles passaram muitas propriedades, muitos homens ricos para chegar em Jó, porque tinham um mover do inimigo de Satanás nessa situação, coisas inusitadas. Eles podiam ter roubado quantos outros? Coisas que acontecem na nossa vida e que a gente diz, mas por que aconteceu? Coisas inesperadas. O que eu quero que você aprenda nessa noite, que você entenda? Jó era homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Mas aconteceu coisas difíceis para ele, coisas tristes. Eu não vou entrar no mérito, que você já conhece a história e você pode ler em casa. Mas eu queria que você quebrasse também hoje mais uma característica religiosa de achar que os problemas que acontecem com você são por causa das suas falhas. Eu sei que tem muita gente que passa tribulação, que passa perda, que passa prejuízo e atribui a sua tribulação, a sua perda, o seu prejuízo às suas falhas. Eu estou falando falhas, são pecados, estou dando o nome aqui. Ah, porque eu tenho esse pecado, porque eu tenho essa falha, porque eu tenho esse erro, é por isso que eu estou passando por essas coisas. A igreja tem criado essa cultura de achar que por causa dos meus pecados, eu então passo tribulação, sofro. Deus está pesando a mão. Quem já ouviu esse tipo de conversa? Pode levantar a mão, não tenha medo de falar. Quem já ouviu isso? Deus está pesando a mão. Irmãos, de Deus iria pesar a mão sobre um homem que era reto, íntegro, temia a Deus e desvia do mal? Jó é uma maneira de você entender que as coisas que acontecem não estão vinculadas, principalmente hoje, com os teus pecados. Porque se Deus fosse tratar a gente segundo os nossos pecados, meu Deus do céu. A Bíblia diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e não nos retribuiu segundo a nossa iniquidade. Não são as suas falhas, não são os seus erros, não são os seus pecados, e eu não estou enumerando nenhum aqui, mas não são eles que causam tribulação na sua vida. É o diabo mesmo, é o inimigo que se aproveita dessa cultura religiosa, e a pessoa então aceita os problemas e as tribulações, e as derrotas, e as perdas, e os prejuízos, e acha que ele tem que pagar pelos seus erros. Quando nós aceitamos essa ideia, nós estamos nos colocando no mesmo contexto dos nossos irmãos católicos, que carrega uma cruz, que anda de joelho, que bate nas costas, que sobe escadaria, dizendo, a cruz não foi suficiente, eu preciso pagar alguma coisa também. Não é isso?
Quando eu acho que eu estou sofrendo pelos meus erros, eu estou dizendo que o sangue de Jesus, que a obra da cruz, que a misericórdia e a graça não foram suficiente para me livrar de tudo que o inimigo queria contra mim. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o sangue de Jesus, a obra da cruz, a misericórdia e a graça te cobrem, e Deus te abençoa. Se o inimigo tem se levantado contra você, você precisa se posicionar e dizer: eu não aceito. Porque Jó nunca aceitou. Se você ler os 43 capítulos de Jó, não sei se eu estou criando uma mais, Jefferson? É 42, né? Esse é o segundo pastor Eloy, 43. Jó Silva. Se você ler os 42 capítulos de Jó, você vai ver que Jó, do começo ao fim, ele nunca aceitou a tribulação. Ele nunca concordou com a tribulação, e ele não tinha pelo que receber o que estava recebendo. Ah, pastor, mas eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito, eu tenho esse vício ainda, eu estou lutando contra isso ainda. Eu sei disso tudo e Deus sabe disso tudo também, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E se você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você é propriedade de Deus, a Bíblia diz. Você é menina dos olhos do Pai, a Bíblia diz. Você tem um Pai, e um Pai poderoso, e o inimigo não pode tocar em nada que é seu, não importa o estado que você esteja. Eu sei que tem gente assim, ó. Eu não sabia disso, e não sabia mesmo, porque a cultura religiosa tem dito para você que você está pagando pelos seus erros. Jesus já pagou por eles. Ah, pastor, então os pecados não têm consequência? Claro que tem, querido. Ninguém está falando aqui que não tem consequência. Mas são consequências humanas. São consequências terrenas. Se eu tiver qualquer coisa que eu faça de errado contra qualquer semelhante, em qualquer circunstância vai ter consequências. Mas a Bíblia fala que eles estavam trabalhando num dia normal, o sol lindo, de repente veio os sabeus lá do fim dos confins, lá da onde o vento faz a curva, passaram por N cidades, por N homens ricos, e vieram roubar o gado e as jumentas de Jó. Coisas que acontecem que a gente diz: mas por que aconteceu? Abre o olho. O diabo usa a nossa ignorância, por isso que Oséias fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. A ignorância, irmão, é prejudicial à nossa vida. O povo de Deus é um povo culto, um povo inteligente, é um povo que tem que saber os seus direitos. E daí ele começa a acreditar na religião que diz: não, você está pagando. Irmão, você está passando essa luta, isso é Deus pesando, é Deus tratando com você. Porque é muito fácil a gente botar a culpa em Deus ou botar a culpa no diabo. E o diabo tem culpa mesmo, porque ele é ladrão e ele se prevalece da nossa ignorância. Daí o indivíduo aceita o problema, aceita a derrota, aceita a falência, aceita o desemprego, aceita a enfermidade. E ainda o pessoal usa Jó como exemplo. Não, Jó sofreu calado, não falou nada. Jó falou o tempo todo. Tem gente que não lê Bíblia. Jó falou do começo ao fim. Vai ler o livro de Jó para você ver. Ele reclamou do começo ao fim. O que eu fiz para estar passando isso? O que eu fiz para estar passando isso? O que eu fiz para estar passando isso? Ele não pecou, mas ele não concordou. E tem crente que passa a luta e fica concordando. Casamento está com tribulação, não é luta, é o inimigo. Não, meu irmão, vamos resolver isso aí. Porque tudo que acontece na sua vida que não é normal, você deve perguntar para o Pai: por que eu estou passando? Ele vai te dar respostas. Não aceite. Porque se você aceitar, o inimigo vai colocando tribulação, e vai permitindo, e vai consentindo, e tem gente carregando fardo que não precisava carregar. Alguém está aí, não? Amém. Tem crente levando tribulação, passando luta que não precisava, porque a religião disse para ele que ele tinha que carregar esse fardo, porque é assim mesmo, porque os pecados dele, porque ele está pagando. Irmão, se você estiver pagando, Jesus pagou para quem? Está pagando uma conta duas vezes? Qual dos dois está pagando errado? O meu já foi pago por Jesus. E eu não sou perfeito. Eu tenho meus pecados, meus erros, como qualquer ser humano tem. Mas quem resolve isso comigo é Deus. Eu tenho que prestar conta a Ele. O inimigo não vai tocar em nada que eu tenho, nada que me pertence, nem na minha família, nem na minha vida. Ele não pode tocar. Quem está aí? Quem recebe essa palavra? Vamos para frente. Tem mais duas.
mais duas aqui. O 14 e o 15. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e tomaram seus servos, feriram os filhos da espada. Só eu escapei para te falar. Estando ainda falando, veio o outro e disse: olha bem o que o outro falou, irmão. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Uma tribulação, um contou uma tribulação, nem estava acabando de contar, chegou outro dizendo: as tuas ovelhas. Jó era um homem bilionário. Veio fogo do céu, e, irmão, você imagina, milhares de anos atrás, cair fogo do céu e queimar um rebanho de ovelha? E queimou as ovelhas e queimou as pessoas. E o cara que viu, ele disse: fogo do céu é Deus. Era Deus? Não. Era Deus, irmão? Não. Mas como é que ele diz fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu? Porque nós fizemos uma leitura, e o crente tem esse problema, que tudo que parece que é de Deus, é de Deus. E nem tudo que parece que é de Deus, é de Deus. E tem crente que acredita em profecia, porque profecia é de Deus. Quem que diz para ti que a profecia pode não ser da carne, pode ser do homem, pode ser do espírito, pode ser do diabo? Com todos os trejeitos, Deus está te falando agora, com todos os trejeitos de profecia, pode não ser de Deus. Que a gente olha, caiu do céu é de Deus. Quem que diz que caiu do céu é de Deus? Como ele não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual, ele deduziu. E tem um monte de crente aceitando tribulação, deduzindo que ela é de Deus. Vou falar de novo, quem está aqui? Tem um monte de filho, filha de Deus, aceitando perda, prejuízo, tribulação e luta, deduzindo que ela é de Deus. Fogo de Deus caiu do céu. Não, isso é Deus que está tratando, isso é Deus que está fazendo, isso é Deus que está permitindo. Irmão, não é Deus não. Tem coisas que você precisa entender que não é Deus, é o diabo. E se você não identificar, eu estou usando um paralelo aqui, queridos, porque a Bíblia está dizendo que o servo disse: fogo de Deus caiu do céu. Não era fogo de Deus. Deus só deu a permissão para o diabo agir, e não disse como. Só disse: não toca no corpo de Jó. No que é bem material você pode tocar em tudo. Eu não vou entrar em mérito da questão aqui do porquê, que não é a mensagem hoje, mas eu quero que você compreenda esses fatos. Tem coisas que você acha que é Deus que está fazendo, e é o inimigo que está te roubando. Tem coisas que você pensa que é Deus que está por trás, é o diabo que está por trás. Ah, mas tem todas as características que é de Deus, é fogo do céu, mas é o diabo. Porque ele se transfigura em anjo de luz. Ah, mas foi uma palavra profética, mas é o diabo. Ah, mas foi uma mensagem, mas é o inimigo. Aquela pessoa espiritual, tem gente às vezes que espiritualiza as coisas. Ah, porque o irmão tem 95 anos, e é um irmão crente, há 95 anos, ele acha que o diabo não pode usar. O diabo usa velhinho também. Alguém está entendendo, irmão? Não, que tem gente que espiritualiza, irmãos, a idade. E não tem nada a ver. Tem gente que acredita em profecia, a Bíblia manda a gente julgar a profecia, não o profeta, a profecia. Julgue-se a profecia de Deus, a Bíblia manda. E tem gente que se move atrás de profecia, e se move atrás de Deus falando, e não tira a prova real. Ah, é fogo do céu, é fogo de Deus. Não é de Deus. Você precisa entender esses princípios, para não deixar o inimigo roubar. Jó não concordou. O cara falou que era fogo de Deus, eu não concordo. Eu não concordo com essas coisas. Eu não aceito essas coisas. E eu vou dizer uma coisa para si, porque Jó não concordou, e porque Jó não murmurou contra Deus, ele recebeu tudo em dobro. Ah, você não entendeu, irmão. Essa tribulação que você está passando, que você pensava que era Deus, que Deus estava no negócio, que é o diabo, você vai mandar o diabo embora, vai expulsar esse negócio, vai orar, e Deus vai restaurar a tua sorte. Se você crer, se você orar, é claro. Quem está aí comigo? Versículo de número 5.
capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorridos os turnos de dias de seus banquetes, enviava a Jó e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu. Assim fazia Jó continuamente. Quero que você aprenda esse terceiro princípio. Jó não viveu debaixo da lei, e Jó não viveu debaixo da graça. A lei, ela acentuou o pecado. A lei, ela não resolveu o problema do pecado. A lei, ela acentuou, ela mostrou o que era pecado. Ela deu nome ao pecado. Por isso que Jesus cumpriu a lei, porque é o único que não teve pecado para poder cumprir, como nós já aprendemos. A graça só veio por Jesus. A graça é o favor de Deus. É Ele pagando, dando de oferta o seu Filho em nosso lugar. Jó não viveu nem a graça, nem a lei. Na graça, as coisas são mais sérias, porque na lei dizia: se você adulterar, você morre. A graça diz assim: se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Quantos já leram? Quantos já leram? Quantos já leram? Jó não viveu nem na lei nem na graça, mas ele nos dá uma lição extraordinária, que é dia de ceia. Me perdoa, mas eu tenho que falar. Já falei no culto das 5. A Bíblia diz que Jó, os seus filhos estavam lá numa festa, num banquete, comendo, bebendo, e Jó, como sacerdote da sua casa, ele é sacerdote, ele pegava um animal, ele oferecia a Deus pelo pecado, porque não tinha Jesus, então tinha que ter o animal. É isso que acontecia. Ele oferecia o animal por cada filho. E ele não oferecia o animal porque o pecado do filho era um pecado real, não era porque eles fizeram alguma coisa palpável, visível. Não, você leu comigo. Ele oferecia o holocausto pedindo perdão a Deus pelos filhos, porque ele dizia: se algum deles pecou no coração. Uau! Você leu comigo ou não? Se algum deles disse algo, pecou no coração, eu quero purificá-los através do holocausto, do animal, que era o perdão recebido através do animal que morria no lugar do pecador. Isso é Velho Testamento, isso é antes da lei. Quem está comigo aqui? Irmãos, a Bíblia está nos dizendo que com o nosso coração, o pecado tem tanto efeito e tem tanto contexto quanto com as nossas atitudes. E a coisa ficou estreita para nós. Porque às vezes a gente não faz nada visível, mas dentro de um coração a gente murmura, a gente questiona, a gente critica, a gente blasfema. Dentro do coração a gente fala. Meu irmão, se os pensamentos viessem para fora e pudessem ser lidos no telão, a gente ficava vermelho que nem está o telão aqui. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que os nossos pensamentos contam como pecado. Aquilo que você tem no coração, aquilo que você pensa, aquilo que você conjectura, que fala consigo mesmo, Deus sabe, isso pesa como pecado. Às vezes o indivíduo, ele é uma coisa na aparência, mas dentro ele é outra. E Deus, ele não vai tratar você pela aparência, ele vai tratar você pela realidade do que está dentro do teu coração. Não, você não está entendendo. É por isso que muito filho e muita filha de Deus não entende que as coisas não funcionam na sua vida, porque ele tem um estereótipo de compromisso, um estereótipo de vida com Deus, um estereótipo de levar as coisas de Deus a sério, mas lá no íntimo não é. E a gente fica olhando para o indivíduo parece no trejeito correto. No seu estereótipo ele parece correto, principalmente aquelas denominações que o estereótipo demonstra o indivíduo. É cabelo, é roupa, não raspa, não tira, não tá, não usa. Entendeu ou não? Ali vai um crente, vai a crente, vai o filho, vai uma filha, vai um servo, vai uma serva. Tem até nome, tem trejeito. Mas na verdade é estereótipo. E Deus não se relaciona conosco pelo estereótipo, pelo que está fora, pelo exterior, pela aparência externa. Ele sabe, vê e trata conosco pelo que está dentro do coração. E muito filho, filha de Deus, que serve a Deus, que vem à reunião, que participa do grupo, que está envolvido com as coisas de Deus, não vê acontecer na sua vida as coisas, porque ele só tem estereótipo.
A gente fala de uma coisa aqui, ele murmura lá. A gente diz uma coisa, ele discorda, só que ele não coloca para fora. É lá dentro. É uma rebeldia escondida. A Bíblia fala isso, ele discorda. Irmãos, eu já lidei, eu estou 24 anos, vou fazer domingo agora junto com a pastora, 24 anos trabalhando com pessoas aqui nesta comunidade, neste bairro. Do outro lado da BR, mas era este bairro aqui. Alguém está aí, não? Eu já vi cada coisa, que a gente fica assustado, que sai de dentro do indivíduo, que diz, meu, onde é que estava isso? A gente brinca, é o trejeito de igreja, né? Manifesta. Sai de 2 em 2 para não criar tumulto. A gente brinca, isso é trejeito de igreja. Mas quantas pessoas estão dentro do seu coração, cheio de problemas não resolvidos, cheio de coisas que eles não tratam, e Deus está relacionando-se com você com isso que está dentro do seu coração. Aí você se apresenta político, se apresenta em qualquer área do corpo da igreja, com estereótipo. E o estereótipo não muda nada. Jó nos ensina, ele diz assim, ó, eu vou sacrificar, porque se os meus filhos pecaram no coração, irmãos, ele não sabia, porque o que está no coração, eu não posso saber o que está no seu coração, só Deus sabe e você. A Bíblia diz, só a alma do homem, só o espírito do homem sabe das coisas do homem. Eu não posso saber o que está dentro da sua vida, o que está dentro do seu coração, é só você que sabe. Eu não posso saber o que você está pensando sobre mim, o que está pensando sobre o outro, o que está pensando sobre alguém, o que está pensando, o que está à sua volta, só você sabe e Deus sabe, mas Ele sabe. E se Ele sabe, não tem como se esconder. Nós vemos e agimos de acordo com o que vemos. Deus, Ele age de acordo com o que está dentro do coração. Quem está aí, irmão? Quando Pedro conheceu Jesus, ele chamou Filipe. Quando Filipe chegou até Jesus, Jesus olhou para ele e disse, eis um homem que não tem dolo, que não tem pecado, que não tem falha. Ele disse, o senhor me conhece? Ele disse, eu te vi debaixo da árvore, antes de você vir para cá. Ele ficou assustado. Quando a mulher do poço de Jacó conversou com Jesus, ela estava lá, bebe água, não bebe água, quem tira água, quem não tira água, tem poço, tem balde para tirar água, e Jesus só olhando para ela. Daqui a pouco ele disse, vai lá chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho. Eu digo, falar a verdade, ainda bem que você falou a verdade, você tinha 4, e o 5º agora nem é seu. Ela ficou assustada. Porque Deus conhece o que está dentro da gente, conhece a nossa vida, sem que nós saibamos. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que passa nessa sua cabecinha. Não é o Fábio Júnior que está se passando na sua cabeça, não, mas Jesus mesmo que sabe. Alguém está aí, não? É Ele que sabe, irmão. Ele que conhece o que passa no seu coração. E Ele trata você e se relaciona com você, com o que está dentro do seu coração. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta simples, diante de uma revelação simples. Como é que está o seu coração? Até quando você vai fazer um jogo duplo consigo mesmo e com Deus? Até quando você vai tentar passar uma imagem de algo que você não é? Até quando você vai viver não sendo verdadeiro? Irmãos, nós temos um problema. A gente passa uma imagem para as pessoas que estão à nossa volta, e as pessoas compram a imagem que a gente passa. A gente fala, elas compram a ideia que a gente fala. Elas falam, elas se relacionam conosco por aquilo que elas veem, por aquilo que elas ouvem. Mas nós sabemos que aquilo que elas estão dizendo, que aquilo que a gente está ouvindo, não é 100% daquilo que é a pessoa. E aí a gente pega isso e transfere para Deus. E a gente vai orar, e vai falar com Deus, e vai pedir a Deus, e vai buscar de Deus, da mesma maneira, tentando passar uma imagem, como se Ele não soubesse de todas as intenções do nosso coração. E isso é um problema grave no seio dos irmãos, dos filhos e das filhas de Deus. É muito melhor nós falarmos a verdade, mesmo que seja algo muito desagradável. Ele já sabe, ele já viu, ele já vê. O fato de você falar demonstra que você não concorda, que você quer mudanças, que você quer crescer, que você quer desenvolver a sua vida com Ele.
que quer acertar e que quer que Ele te ajude. Alguém está aí? Fica de pé no seu lugar.